Há momentos na vida em que o destino nos posiciona precisamente onde devemos estar, mesmo quando o cenário parece sombrio. Silver Gulch, Arizona, 1859. O sol intenso do meio-dia queimou as ruas poeirentas quando Eliza Harper se encontrou isolada no altar da modesta igreja, com o vestido de noiva molhado de pranto e a justiça murmurando atrás dela. Robert, seu noivo, havia sumido na aurora, levando não só as expectativas de uma vida feliz, mas também os $500 que ela acumulou ao longo de anos como modista. Aos 29 anos, Eliza não era vista como jovem pelos figurinos da época. Sem parentes, sem recursos e agora sem honra. Ela andava pelas vias de Silver Gulch como uma sombra, portando apenas uma valise com itens essenciais e um espírito abatido. Foi aí que ela o viu. Jack Arlan estava acomodado nos degraus da hospedaria, vendo seus 2 filhos pequenos se divertirem na terra da rua central. Ben, de 6 anos, se esforçou para mostrar ao irmão caçula Sam, de 4, como saltar pedrinhas na água lamacenta de uma poça. Jack, aos 42 anos, marcado pelo sol e pelas marcas de uma existência árdua, exibia nos olhos aquela fadiga intensa de alguém que batalhava sozinho contra as adversidades. A esposa de Jack faleceu 2 anos antes em um parto difícil que ceifara tanto ela quanto o filho que aguardavam. Desde então, ele se virou entre o emprego como deputado do xerife e serviços como caçadores contratados, além de zelar por 2 crianças que amadureciam sem o afeto maternal de que tanto necessitavam. Quando Eliza passou perto deles, escorregou em uma pedra irregular e quase tombou. Jack extraiu-se de imediato para ampará-la e, por um instante, seus olhares se cruzaram. Ali estava ela, uma senhora visivelmente culta, com mãos suaves que revelavam anos de tarefas precisas, mas trajando que claramente era um vestido de noiva enrugado e salpicado de lágrimas. E ali estava ele, um homem de porte amplo e mãos duradouras, com 2 crianças que, sem dúvida, exigiam cuidados que ele não dominava. Naquele segundo, sem uma só palavra, os 2 identificaram no outro uma carência que refletia a sua própria. Jack enxergou em Eliza não apenas uma pessoa em aflição, mas alguém que poderia importar estrutura e afeto rotina desordenada de seus filhos. Eliza enxergou em Jack não um herói idealizado, mas uma oportunidade de refazer sua existência com respeito, trocando algo útil por segurança e um teto. As crianças interromperam as brincadeiras e fitaram a ignorância com interesse puro. Sam se abrigou atrás das pernas do pai, enquanto Ben, mais ousado, moveu-se lentamente. Foi Ben quem rompeu o quietude, indagando se a moça estava bem. Eliza se curvou na terra, indiferente ao vestido de noiva, e dirigiu ao garoto com uma doçura sincera que Jack não presenciava há tempos. Naquele instante, sob o sol impiedoso de Silver Gulch, surgiu uma sugestão que alteraria para sempre as rotinas de 4 indivíduos isolados. Não se tratou de um pedido de matrimônio apaixonado, nem de uma confissão amorosa. Foi algo bem mais concreto e, talvez por isso, bem mais impactante. Jack propôs a Eliza não apenas um abrigo e amparo, mas uma oportunidade de se sentir relevante de novo, de ser necessário. E ela, em retorno, ofereceu a ele e aos garotos não apenas tarefas caseiras, mas a chance de converter uma moradia em um verdadeiro refúgio. 2 espíritos magoados acharam um no outro, não um romance instantâneo, mas algo de igual valor, otimismo. E por vezes, quando nos sentimos extraviados e feridos, o otimismo é o passo inicial para percebermos que o afeto pode surgir nos cantos mais improváveis, florescendo aos poucos, como uma erva no deserto, tenaz, enraizada e notavelmente formosa. Os dias iniciais na residência de Jack foram como se habituasse a um solo inexplorado por Eliza. A construção de madeira simples conta com apenas 3 divisões. Um dormitório que Jack separou com uma cortina caseira, uma sala que funcionava como cozinha e um armário modesto atrás. Não era opulento, mas era aciado e firme. Traços que ecoavam o proprietário. Eliza logo viu que zelar por 2 crianças diferia muito do que previra. Ben, o mais velho, desafiava sem cessar a presença de nova feminina no lar, enquanto Sam se prendia às suas saias, como se temesse que ela sumisse, igual a mãe que ele vagamente recordava. As manhãs iniciavam antes do alvorecer. Jack partiu para as patrulhas como deputado, deixando Eliza com deveres que a aterrorizavam e animavam simultaneamente. Cozinhar o desjejum no fogão de lenha, arrumar os cabelos indomáveis dos meninos, conferir-se lavado o rosto e as mãos. Atividades básicas que adquirem grande importância, pois pela primeira vez em meses ela se sente produtiva.
Os vizinhos vigiavam com interesse dissimulado. Alguns cochichavam que era inaceitável uma senhora se instalar na casa de um viúvo sem uma união formal. Outras, sobretudo as com filhos pequenos, compreendem a utilidade do acordo. Sarah Wilkins, proprietária da loja de seda, foi uma das primeiras a estender ajuda sincera, levando retalhos de tecido para que Elisa pudesse confeccionar vestes novas aos meninos. O desafio real surgiu na segunda semana, quando Sam despertou à noite com febre alta e tremores. Elisa se sente totalmente desorientada, sem saber se desviar chamar Jack ou lidar sozinha. Escolheu cuidar do garoto, usando panos úmidos e entoando suavemente melodias que sua mãe lhe cantava outrora. Jack voltou ao raiar do dia e achou Elisa cochilando na poltrona junto à cama de Sam, que estava serena com a febre dissipada. Pela primeira vez desde o encontro, ele a viu não como a senhora aflita do altar, mas como alguém que de fato se preocupava com seus filhos. Naquela manhã, ao preparar o café, Jack fez algo que evitou há muito. Compartilhou um relato pessoal. Narrara como sua esposa Clara solia entoar canções aos meninos quando adoeciam. E como Sam chora por semanas após a perda dela, vasculhando cada recanto da casa em busca. Elisa brincava em silêncio, percebendo que Jack, à sua maneira contida, lhe concedia um espaço, não só na moradia, mas na narrativa familiar. Era um aceno tácito para que ela não apenas zelasse pelas crianças, mas também auxiliasse na cicatrização das marcas que a ausência deixará em todos. Os dias vindouros instauraram uma rotina que aos poucos se tornou familiar. Ben passou a solicitar sua assistência nas aulas da escola improvisada na igreja. Sam começou a guardar a porta todas as tardes, correndo para seus braços ao ver a volta do armazém. E Jack, lentamente, retornava mais cedo, trazendo itens modestos, um retalho de pano tingido, frutas da estação ou apenas relatos curiosos da localidade. Eram ações mínimas, mas que erguiam aos poucos uma ligação entre dois universos isolados. Uma noite, ao arrumar a cozinha pós-ceia, Elisa notou que 3 semanas se passaram sem que chorasse por Robert e pelos planos frustrados. Não porque a mágoa sumira por completo, mas porque sua existência ganhou um novo sentido, uma orientação inédita que ela nunca imaginou. Do lado de fora, Jack fumava seu cachimbo na varanda, contemplando as estrelas do Arizona. Pela primeira vez em 2 anos, sua casa ecoava como um lar autêntico, com gargalhadas infantis, diálogos leves e o som acolhedor de alguém gerenciando as rotinas com dedicação. Ambos aprenderam que a recuperação não é um surto de desligamento ou pretérito, mas de reunir ânimo para edificar algo novo sobre as bases das vivências passadas. O 3º mês impôs obstáculos que colocaram à prova a delicada harmonia que Elisa e Jack haviam forjado. Tudo foi iniciado quando Victor Kane, um latifúndio proeminente da área, resolveu que exigiria os préstimos de Jack para uma tarefa que excedia os deveres de um deputado. Kane se via em litígio por terras com colonos mexicanos e desejava Jack para coagir famílias a deixarem suas propriedades. Jack recusou a oferta, uma escolha que repercutiu mal. Kane possuía laços políticos influentes, e em poucos dias, Jack foi destituído de sua carga oficial como deputado. Subitamente, a renda fixa da casa evaporou, forçando-os a depender apenas dos serviços temporários que Jack obteve como aposentadorias independentes. Elisa notou que Jack está se tornando cada vez mais reservado e ansioso. Ele saiu mais cedo e chegou mais tarde, por vezes com lesões que procurava ocultar dela e das crianças. O ofício de atiradores remunerava mais, mas era arriscado e assustador. Em certos dias, havia fundos para refeições abundantes. Em outros, contentavam-se com grãos e pão suportado. A conjuntura se agravou quando Ben começou a formular indagações incomodas sobre o trabalho do pai. O menino ouviu rumores na escola sobre Jack se envolver com figuras perigosas e um dia chegou questionando se o pai era um dos indivíduos ruínas de que falavam. Foi Elisa quem se sentou com Ben sincera à noite, esclarecendo com termos cautelosos que por vezes gente honesta precisa realizar tarefas árduas para salvaguardar os seus. Ela viu nos olhos do menino a mesma inquietação que abrigava no peito, o recebimento de perder outro ente querido. A pressão culminou quando Jack voltou de uma missão com um talho grave no braço e o semblante mais carregado do que Elisa jamais vira. Recuse-se a detalhar o ocorrido, resumindo que alguns sujeitos pretendiam descartar uma carga que ele escoltava. Naquela noite, após as crianças adormecerem, Elisa optou por uma resolução que alteraria o curso de suas vidas. Em vez de questionar Jack frontalmente sobre os riscos de seu cargo,
ela buscou formas de auxiliar financeiramente o lar. Sarah Wilkins, da loja de seda, mencionou repetidamente a escassez de modistas competentes em Silver Gulch. Elisa se propôs a realizar consertos e ajustes em casa, iniciando com tarefas menores. Sua destreza com agulha e fio, aprimorada por anos, logo chamou a atenção de outras senhoras da vila. Em 2 semanas, Elisa rendeu bastante com sua costura para adquirir suprimentos essenciais. Não era abundante, mas aliviava saber que o lar não se baseava unicamente nos serviços arriscados de Jack. A resposta dele à nova contribuição familiar foi minha. De um lado, orgulho sincero pela tenacidade de Elisa. Além disso, seu senso tradicional de provedor resistia à noção de que uma senhora precisasse trabalhar para manter a casa. Uma noite, após um debate acalorado sobre finanças e proteção, Jack saiu batendo na porta. Elisa velou até altas horas, costurando a luz de vela e ponderando se escolhera bem. Ele retornou ao amanhecer, achando-a ainda à mesa de trabalho. Sem pronunciar a palavra, Jack sentou-se ao lado e auxiliou, separando botões e arrumando fios. Foi uma ação modesta, mas que transmitiu mais que discursos extensos. Enfrentariam as adversidades em conjunto. Naquela manhã, ao preparar o projeto de colaboração mútua, ambos compreenderam que havia ultrapassado um marco crucial. Não eram mais meros coabitantes por praticidade. Tornaram-se aliados autênticos, unidos não só pela urgência, mas pela deliberação de superar as provas da existência ombro a ombro. As sombras no horizonte ainda se mostravam intimidantes, mas agora sabiam que não precisavam lidar com a tortura isolada. O inverno veio antecipado a Silver Gulch naquele ano, com ventos frios que uivavam pelas rachaduras da casa de madeira. Foi em uma daquelas noites gélidas que Sam teve um sonho ruim e intenso. Elisa despertou com os berros do menino e correu para acalmá-lo, deparando-se com ele em prantos, invocando mamãe. Pela primeira vez, ele a chamou assim, não intencionalmente, mas em um instante de fragilidade absoluta. O coração de Elisa se dividiu e se transbordou de afeto simultaneamente. Ela embalou Sam nos braços, ninando-o suavemente até que ele adormeceu. Ao erguer o olhar, viu Jack na soleira do quarto. Parecia a cena com uma expressão inédita, uma fusão de apreço, relevo e algo mais profundo que nenhum dos dois ousava rotular. Nos dias subsequentes, alterações sutis, porém relevantes, emergiram na interação familiar. Ben passou a envolver Elisa nas narrativas sobre a escola, solicitando sua visão sobre aventuras com outros garotos. Sam começou a procurar por instinto ao se ferir ou ao desejar relatar um achado curioso. Jack, em troca, consultou Elisa em deliberações que outrara decidiria só. Quando surgiu uma proposta de serviço que exigia uma jornada de 2 semanas em Fênix, sua primeiríssima inquietação não era o salário, mas abandonou Elisa e as crianças por tanto tempo. O diálogo sobre a viagem ocorreu em uma noite de domingo pós-ceia. As crianças se divertiam no chão da sala enquanto Elisa costurava e Jack limpava sua arma. Uma rotina que se torna cotidianamente acolhedora. Elisa surpreendeu Jack ao incentivá-lo a aceitar o serviço. A remuneração bastaria para atravessar o inverno sem preocupações monetárias. E ela se sente capaz o suficiente para administrar a casa e os meninos sozinhos. Além disso, gostaria que ele soubesse que confiava nela tanto quanto ela aprendeu a confiar nele. A saída de Jack provou-se mais árdua do que previram. Ben tentou demonstrar bravura, mas derramou lágrimas ao ver o pai cavalgar. Sam se aferrou às pernas de Jack, suplicando que não partisse como a mamãe Clara partirá. Para espanto geral, foi Elisa quem serenou os garotos, prometendo atividades especiais diárias até o retorno do pai. Ela tocou a testa de Jack em adeus, um gesto que fluiu natural no instante, mas que deixou os dois reflexos sobre seu sentido. As 2 semanas seguintes foram elaboradas por Elisa à prova de formas imprevistas. Ben contraiu um resfriamento severo que manteve despertados por noites seguidas. Sam atravessou uma etapa de acessos de teimosia, questionando sua autoridade sem parar. Havia os temores noturnos, filhos estranhos que fizeram duvidar se a porta estava segura, silhuetas que incluem hostis sem a presença guardiã de Jack. Mas também houve instantes de alegria plena, noites em que os 3 se reuniram na cama ampla, narrando contos à luz de vela, manhãs em que Ben auxiliava no desjejum, orgulhoso de ser o homem da casa por hora. Tardes em que Sam a surpreendeu com flores do campo colhidas no pátio, afirmando que ela era a senhora mais formosa de Silver Gulch. Quando Jack finalmente voltou,
tostado pelo sol do sul e com as bolsas repletas de mimos para a família toda, deparou-se com uma casa que ressoava de modo distinto. Havia uma sintonia fresca nos gestos de Elisa pela cozinha, uma segurança revigorada na forma como guiava as crianças. Naquela noite, após Ben e Sam adormecerem exaustos de relatar as peripécias das 2 semanas ao pai, Jack e Elisa se acomodaram na varanda sob um firmamento estrelado. Pela primeira vez desde o encontro, dialogaram não sobre demandas cotidianas ou questões urgentes, mas sobre aspirações e temores, sobre o pretérito que superaram e o porvir que erguiam em comum. Jack relatou a solidão dos anos recentes, sobre como Reciara nunca provou aos filhos a firmeza afetiva que mereciam. Elisa discorreu sobre suas próprias inseguranças de não bastar, de nunca surpreender o vazio da mãe real das crianças. Foi um colóquio extenso e pausado, interrompido por silêncios reconfortantes e olhares que expressavam além das sílabas. Quando por fim se ergueram para entrar, Jack reteu a mão de Elisa por um segundo além do habitual. Nenhum dos dois verbalizou "eu te amo" naquela noite, mas ambos captaram que conseguiram transposto uma barreira sutil, deixando o âmbito da privacidade e ingressando no território bem mais desafiador e esplêndido do afeto genuíno. A primavera trouxe além de flores do campo para Silver Goose desafios que põem à prova todos os vínculos que Elisa tecerá com sua nova família. Victor Kane, o latifúndio que provocou a exoneração de Jack, não perdoará o desaforo de ser recusado abertamente. Indivíduos como Kane não admitiam que atiradores contratados rejeitassem suas demandas, principalmente quando afetavam sua imagem na comunidade. A primeira promessa de encrenca surgiu quando Ben voltou da escola com os partos feridos e as roupas desgastadas. Entre soluções de fúria e vexame, o menino narrou que garotos mais velhos o fizeram chamado de filho de um caçador medroso e de uma mãe adotiva que ninguém desejava. Elisa sentiu a ira acender no peito, mas conteve-se para preservar a serenidade ao limpar as lesões de Ben. Sabia que uma ocorrência impulsiva só seria validada para o menino como zombarias. Em vez disso, sentou-se com Ben e explicou que indivíduos magoados com frequência tentam magoar outrem para se sentirem superiores. Instruiu-o a rebater as ofensas não com violência, mas com compostura. Uma lição que ela própria absorverá da forma mais duradoura. Quando Jack chegou à casa certa noite, Elisa precisou contê-lo fisicamente para evitar que saísse do confronto com os pais dos agressores de Ben. Ela notou em seus olhos a mesma ira volátil que provavelmente o tornaria um aposentado respeitado e compreendeu que eu precisava acalmá-lo antes que ele cometesse algo que danificasse ainda mais o lar. A conjuntura intensificou-se na semana seguinte, quando Elisa foi ao armazém e se deparou com a animosidade franca de certas senhoras da vila. Murmúrios viraram ofensas explícitas. Uma delas insinuou que Elisa devia retornar ao seu lugar de origem antes de causar mais transtornos a lares respeitáveis. O momento mais lancinante ocorreu quando Sarah Wilkins, que fora uma das raras aliadas sinceras de Elisa, surgiu à porta com um ar constrangido. Kane ameaçara sabotar todas as negociações que se relacionassem com a família Arla. Sarah, viúva com filhos para provar, não poderia arriscar perder fregueses. Com olhos úmidos, devolveu os custos de costura encomendados a Elisa e se desculpou. Significava o término da principal renda independente que Elisa construiu. Naquela noite, o bando se ajuntou à mesa da ceia em um mutismo opressivo. Ben mantinha a cabeça baixa, ainda ferido pelas altercações escolares. Sam, sensível além da tenra-idade, captou a atmosfera tensa e se colou a Elisa sem cessar. Foi Jack quem dissipou o silêncio. Com um tom sereno que contrastava com a tormenta em seu olhar, afirmou que chegará o momento de uma escolha árdua. Kane tornou-se uma existência insustentável para todos e isso persistiria enquanto permanecessem em Silver Goose. Elisa sentiu o peito pressionado. Após meses erguendo uma rotina, encontrando raízes, aprendendo a estimar aquelas crianças como próprias, a perspectiva de recomeçar em terras distantes soava intolerável. Contudo, fitou Ben, que se esforçou por coragem apesar das contusões. Olhou Sam, que enfim achará equilíbrio após a perda materna, e Jack, cujos ombros apoiaram o fardo de salvaguardar todos. Ali, Elisa compreendeu que parentesco não se define pelo local de residência, mas pelas pessoas que se optam por defender e querer bem. Se migrasse assegurava a segurança e a coesão, então ela topava abandonar Silver Goose. Mas antes de arrumar as bagagens, tinha uma mensagem a transmitir. Ergueu-se da mesa, encarou cada um dos nossos olhos e proferiu uma afirmação de que transformaria tudo. Não era mais a senhora desesperada largada no altar.
Não era quem se esquivava de dilemas ou se refugiava atrás de outrem. Se Kanye ansiava por confronto, teria um, porém não em suas condições. Elisa aprendeu que vigor não é prova de força física ou armamento, mas da resolução de amparar quem se ama. E estava preparado para exibir a Silvergush tudo o que uma senhora devotada à família pudesse realizar. O debate fora iniciado, mas dessa vez os Arlan combateram unidos. A resolução de Elisa de desafiar Kanye assombrou até Jack, que testemunhara muitos varões valentes em sua trajetória, mas jamais uma senhora com aquela tenacidade flamejante no olhar. Na manhã seguinte, Elisa executou algo que ninguém em Silvergush antevia. Apresentou-se à residência de Kanye solitária, em seu traje mais refinado e com uma pasta de couro herdada do noivo que a traíra. Kanye acolheu em sua sala com um esgar presunçoso, aguardando um suplicante implorando misericórdia. Em vez disso, topou com uma senhora que prepara seu terreno. Durante as semanas costurando para as damas da vila, Elisa captou mais que tagarelices caseiras. Ouvira sobre transações suspeitas, sobre lotes descobertos de modo irregular, sobre lares mexicanos coagidos a alienar suas posses por valores ínfimos. Com uma frieza serena que a impressionou a si mesma, Elisa depositou sobre a mesa de Kanye papéis que meticulosamente transcreveu e reuniu, notas de imóveis, depoimentos de desalojados, provas de propinas a autoridades locais. Não bastava para um julgamento, mas destruiria a imagem de Kanye se alcançasse os contatos adequados em Fênix ou até Washington. Kanye, habituado a importar-se por músculos e fortuna, achou-se em campo alheio. Aquela senhora não viera mendigar ou barganhar. Estava lá para importar uma trégua ancorada em consideração recíproca. A oferta de Elisa era direta. Kanye cessaria a caçada à família Arlan e ela garantiria que os dados sobre suas ações ficassem habilitados. Além disso, solicitou o emprego de sua perícia em organização para legitimar alguns de seus negócios dúbios, convertendo de antagonista regional em negociações estimadas. Foi uma manobra astuta que converteu um adversário em parceiro hesitante. Enquanto Elisa tratava com Kanye, Jack lidava com seus próprios espectros. A desonra de ver sua parentela agredida reacendeu nele o temperamento agressivo que tentava refrear. Somente a mediação do padre Luiz, o ancião clérigo mexicano que atendia as famílias humildes de Silvergush, evitou que Jack agisse de modo irreversível. O pai, que notara a evolução de Jack desde a vinda de Elisa, registrou que a autenticidade robusta reside não enquanto os oponentes se abatem, mas enquanto se preservam sem corromper a própria essência. Ben e Sam, por sua vez, exibiram uma sabedoria notável para a idade. Ben reuniu as demais crianças da escola para rebater os provocadores que divulgaram boatos sobre sua parentela, não por briga, mas pela veracidade de que os Arlan eram um grupo que se amparava mutuamente. Sam, com seus 4 anos, cativou a todos na vila, meramente sendo autêntico, um garoto afável que invocou Elisa como uma mãe com tamanha candura que até os detratores mais ferrenhos colocaram em dúvida suas opiniões. O triunfo de Elisa ante Kanye gerou efeitos instantâneos. Sarah Wilkins foi a pioneira a regressar, desculpando-se e trazendo ainda mais encomendas de costura. Outras senhoras emularem, umas por remorso, outras por reverência sincera quem enfrenta o homem mais influente da localidade e emergira vitoriosa. Mas uma alteração mais profunda ocorreu no interior da casa dos Arlan. Naquela noite, após as crianças relatadas, Jack achou Elisa na cozinha, ordenando os novos pedidos de costura chegados no dia. Aproximou-se por trás, pousou as mãos brandamente em seus ombros e pronunciou as frases que guardava há meses. Não foi uma proclamação teatral de devoção perpétua, foi algo bem mais vigoroso, um atestado singelo e franco de que ela não era mais a senhora que ele resgatara em pranto com o vestido nupcial, assim como ele não era só o isolamento isolado tentando educar 2 filhos solitários. Haviam se transmutado em algo inédito em conjunto, uma fidelidade genuína, um clã autêntico erguido não sobre robustez ou carência, mas sobre opção deliberada e afeto, que se enraizara como bases profundas, ocultas, porém inquebrantáveis. Quando Jack por fim a beijou naquela noite, foi com a consciência de que selavam não só um laço romântico, mas uma aliança vitalícia com a parentela que forjaram unidos. O verão impôs um calor sufocante a Silvergush, mas também trouxe uma novidade que revolucionaria a estrutura da família Arlan. Robert Langford, o varão que deixou Elisa no altar, voltou para a vila. A informação veio de Sarah Wilkins, que correu à morada de Elisa com o rosto corado de revolta e apreensão. Robert apareceu no salão na véspera,
embriagado e vociferando sobre como errar para permitir que a mais bela do Arizona escapasse. Pior, propagou uma narrativa torcida, alegando que Elisa se instalou na casa de Jack por retaliação e que ele viera consertar o ele entre eles. Jack trabalhou quando Sarah trouxe o barco. Assim, coube a Elisa encarar solitária o turbilhão de sentimentos que a notícia despertou. Indignação, pavor, um traço de fascínio mórbido sobre o que Robert diria para se desculpar. Mas superior a tudo, a noção nítida de que o Robert de suas reminiscências não detinha domínio sobre a senhora em que se tornaria. As crianças intuíram de imediato que algo falhou. Bem, sempre astuto, você sabia que alguém tentava ferir a família outra vez. Sam, mais emotivo, meramente se grudou a Elisa como um guardião miúdo. Foi bem quem lançou um interrogatório que atingiu o cerne. Você vai partir com ele, mamãe Elisa? A invocação mamãe ecológica ou distinta dessa vez. Não era um termo que Sam usava esporadicamente em afagos, mas um reconhecimento explícito de bem do posto que ela conquistou em suas existências. Elisa se abaixou para igualar a estatura dos meninos e jurou, oriunda da alma, que nada, nem outrem, a separaria da parentela que optara por amar. Quando Jack chegou à casa da noite, deparou-se com uma visão que o tocou fundo. Elisa preparou a ceia na cozinha com gestos plácidos e resolutos. As crianças executavam suas rotinas habituais, mas emparelhavam uma aura de união namorada, como se todos se aglutinassem em torno de uma deliberação coletiva. Jack se prepara para tocar com Elisa em soluções, indecisa pelo regresso do ex-noivo. Em vez disso, encontrei uma senhora que emanava uma paz robusta, alguém que avaliaria suas alternativas e optaria com certeza absoluta. O diálogo entre eles se deu pós-ceia na intimidade da varanda. Elisa narrou a Jack sobre Robert, sobre o histórico que compartilharam, sobre as ilusões que nutria antes de desvendar o caráter real dele. Então, fitando nos olhos, discorreu sobre o atual que construíram unidos e o amanhã que ansiava dividir só com ele e as crianças. Jack ouviu tudo em silêncio, tocando-lhe a mão de vez em quando para denotar suporte. Ao fim, formulou uma única indagação. Gostaria que ele enfrentasse Robert ou preferisse resolver a questão à sua maneira? A réplica de Elisa expôs o quanto evoluiu desde aquele dia funesto no altar. Não exigisse que Jack travasse suas contendas, mas queria-o ao lado ao confrontar os ecos do pretérito. Na manhã seguinte, Robert apareceu à porta. Estava sóbrio, aparado e ataviado com trajes caros, visivelmente buscando impressionar favoravelmente. Trazia um ramalhete de flores do campo e um sorriso que supunha cativante. Elisa o recebeu na varanda com Jack ao seu lado e as crianças espiando curiosas da janela da sala. Robert iniciou com penitências elaboradas e juras amplas. Falou de como se reinventara nos meses ausentes, de empreendimentos florescentes em vilas remotas, de como intencionalmente recomeçar específico com ela. Elisa permitiu que discordasse até o cabo. Então, com voz tranquila porém resoluta, rebateu com uma veracidade que libertou seu coração do passado. Agradeceu a Robert por abandoná-la no altar. Sem aquilo, jamais teria sido descoberto o que era autenticamente apreciado e honrado. Jamais teria topado com uma parentela que a selecionar, não por conveniência, mas por afeto sincero. Robert tentou contestar, invocar os bons instantes compartilhados, mas Elisa o deteve com gentileza. Aqueles instantes jaziam no pretérito e ela não pretendia revivê-los. Quando Robert finalmente se foi, vencido e perplexo, Elisa se voltou para achar Jack sorrindo com orgulho que a fez sentir-se mais formosa e empoderada do que nunca. Naquela noite, pela primeira vez desde o encontro, dialogaram sobre o porvir, não como hipóteses longínquas, mas como realidade partilhada. O outono de 1860 impôs transformações imprevistas. Jack obteve uma proposta para ser xerife de Vila Bend, uma vila modesta, porém florescente a 2 dias de Silver Gulch. Os remuneradores eram superiores, o trabalho mais estável e teria chances reais de progresso para as crianças. Crucial era um recomeço puro para todos, distante dos mexericos de Silver Gulch, dos escrutínios e das recordações penosas que ainda turvavam sonhos esporádicos. A deliberação de aceitação ocorreu em assembleia familiar, com Ben e Sam participando ativamente. Surpreendentemente, foram os meninos os mais animados com a transição. Ben, agora com 8 anos e mais seguro desde a integração de Elisa, através da mudança como uma saga.
Sam, que amadureceu enormemente no ano, se empolgou com a noção de um quarto exclusivo na nova residência. A organização da partida revelou o quão coesos foram alcançados. Cada membro deve ter especificidades. Jack gerenciava os trâmites legais e práticos. Elisa embalava os itens domésticos. Ben auxiliava nas tarefas leves e até Sam contribuía triando seus joguetes prediletos. Mas foi nessas semanas de arranjos que se deu algo súbito e encantador. Jack, que se mostrou reflexivo nos dias anteriores, surgiu uma manhã com um anel modesto de prata adquirido do ferreiro da vila. Não era ostensivo, apenas uma tira polida com uma turquesa miúda incrustada. Contudo, para Elisa, valia mais que qualquer adorno opulento. A proposta de Jack mesclava pragmatismo e romance. Afirmou querer que ela fosse formalmente sua esposa antes de rumarem a Vila Bend, não só para calar rumores, mas porque ela merecia o aval público como a senhora primordial de sua existência. A união se deu em uma cerimônia individual na igreja modesta de Silver Gulch, com Padre Luiz presidindo e Sarah Wilkins como testemunha. Ben e Sam atuaram como detentores de alianças, orgulhosos em suas vestes novas que Elisa confeccionou para o evento. Não houve festança grandiosa ou repasto suntuoso. Em lugar disso, o clã dedicou a tarde aos acertos finais da partida, mas pairava uma leveza inédita. A impressão de que tudo se alinha perfeitamente. A jornada a Vila Bend foi uma odisseia por si. Viajaram em uma carroça cedida, com bens meticulosamente arrumados e aspirações ainda mais zelosamente resguardadas nos peitos. Nas pausas para segurança, Jack instruía Ben em noções básicas de instrução de arma descarregada, enquanto Elisa e Sam colhiam flores silvestres para enfeitar a nova morada. Eram lapsos simples, porém plenos de sentido. Um clã verídico forjando lembranças em comum. Vila Bend o saudou com interesse cortês. A vila era menor que Silver Gulch, mas mais abastada, com vias mantidas e residências que denotavam zelo. A casa anexa ao posto de xerife era humilde, porém robusta, com 3 alcovas, uma cozinha ampla e, para deleite de Elisa, um jardinzinho atrás. A adaptação à nova sociedade flui com facilidade surpreendente. As damas locais, guiadas pelo consorte do prefeito, receberam Elisa com afabilidade sincera. Ben se ajustou rapidamente à escola nova, onde sua esperteza inata e instrução atenta o sobressaíram favoravelmente. Sam, sempre o mais extrovertido, angariou amigos no primeiro dia, contando com relatos vivazes sobre as crianças conhecidas e os passatempos inventados. Jack descobriu que exercer xerife em uma vila menor e mais ordeira diferente de suas ações pretéritas. Em vez de embates violentos e dilemas fatais, via-se arbitrando querelas vizinhas, coordenando festas comunitárias e laborando para tornar Vila Bend um sítio ainda superior para habitar. 6 meses pós-migração, em uma noite de primavera estrelada, Jack e Elisa se assentaram na varanda da nova casa, enquanto Ben e Sam se divertiram no jardim com os rebentos dos vizinhos. Elisa gestava. A revelação chega 2 semanas antes, trazendo júbilo, ansiedade e uma sensação profunda de plenitude. Seria o primeiro rebento de ambos em união, o lacre definitivo na parentela que ergueram com esmero e dedicação. Jack reagiu à novidade com uma reflexão que surpreendeu Elisa. Pousou as mãos no ventre ainda plano dela e murmurou uma garantia de que esta criança amadureceria imersa no afeto desde o berço, alheia à angústia da ausência ou ao pavor da incerteza. Ben e Sam acolheram a notícia com o fervor infantil típico. Ben, agora abraçando cabalmente o papel de irmão maior, proclamou que instruiria o bebê em equinos e envolvido de arma. Sam, relutante em ficar para trás, jurou dividir seus brinquedos favoritos. Assentados na varanda, observando suas crianças folgarem sob as estrelas, Jack e Elisa conversaram sobre nomes para o bebê, sobre os obstáculos e delícias vindouros, sobre como suas vivências penosas os capacitaram a prezar ainda mais a aventura compartilhada. Não foi um papo sobre estágio idílico, pois ambos sabiam que a existência obrigaria com provas. Mas foi um papo sobre otimismo, sobre a verdade de que superariam o que viesse em conjunto, como o clã forte e afetuoso que se fez. Naquela noite, ao entrarem para se relacionar, Elisa pausou na soleira de cada alcova infantil, contemplando Ben e Sam, dormindo serenos, envoltos no amor que os circundava. Então deitou-se junto a Jack, guiando a mão dele ao ventre, e ambos sorriram ao vislumbrar a vidinha que brotava ali.
Uma existência que seria uma evidência viva de que afeto verídico pode emergir das contingências mais improváveis e maduras para algo mais esplêndido e perdurável que qualquer narrativa fantástica. O advento de Lily Grace Arlan numa manhã outonal foi envolta no mesmo afeto prático e profundo que marcou toda uma trajetória familiar. Elisa parecia as dores do parto com a mesma tenacidade muda que empregara para refazer sua existência. Jack apresentou a seu lado, apertando sua mão e murmurando palavras de ânimo, enquanto Ben e Sam aguardavam na sala com a senhora Lopes, a parteira da vila, que se tornaria uma confiante na próxima. Quando Lily finalmente veio ao mundo com um grito vigoroso e sadio, a primeira coisa que Elisa viu foi como Jack derramou lágrimas francas. Lágrimas de contentamento puro que varreram anos de sofrimento acumulado pela perda de Clara e do filho que não resistiu. Ben e Sam foram apresentados à irmãzinha com toda a solenidade que o instante pedia. Ben, agora com 9 anos e abraçando integralmente o papel de guardião, declarou com seriedade que nenhum provocador jamais perturbaria Lily enquanto ele vigiava. Sam, com seus 6 anos repletos de doçura, simplesmente roçou o rostinho da irmã com um dedo leve e sussurrou: "Olá, Lily. Eu sou o Sam." Os meses iniciais com o bebê trouxeram o tumulto afetuoso comum a um lar com recém-nascido. Noites fragmentadas de sono, trocas incessantes de fraldas e uma dúvida perpétua sobre se tudo fazia corretamente. Mas também trouxeram lapsos de encanto absoluto. O primeiro sorriso de Lily para Jack. A ocasião em que ela reteve o dedo de Ben, a forma como Sam entoava baixinho para ela quando choramingava. Elisa descobriu que ser genitora de um recém-nascido diferente de zelar por crianças maiores com características já definidas. Com Lily, ela participou desde o primeiro fôlego, ajudando a forjar cada vivência, cada achado. Jack, por sua vez, desenvolveu uma gentileza paterna que surpreendeu até Elisa. O homem que fora um relaxamento notório dedicava horas a passear pela casa com Lily nos braços, narrando sobre as constelações ou improvisando canções de embalo. A chegada do bebê também reforçou os elos entre Ben e Sam. Tornaram-se uma dupla ainda mais solidária, rivalizando para ver quem arrancava mais sorrisos de Lily, resguardando-a por instinto quando forasteiros exigiam observá-la e assumir tarefas domésticas miúdas para aliviar os pais atarefados. Quando Lily completou seu primeiro ano, a família Arlan se instalou firmemente em Willow Bend. Jack era reverenciado como um xerife equânime e capaz. Elisa se firmou como peça-chave entre as senhoras da vila, coordenando iniciativas de auxílio e aplicando sua maestria em costura para socorrer lares carentes. Ben sobressaía na escola não só pelos saberes, mas pela maturidade e pelo senso de dever que o posicionavam como guia natural entre os pares. Sam superará sua reserva inicial e revelará um garoto sociável e carinhoso que conquistou amizades por onde passou. E Lily amadurecia envolta em tanto carinho que sua índole jovial e assertiva parecia difundir contentamento a todos que viriam. Uma tarde dominical, enquanto o clã realizava um lanche às bordas do riacho que batizava a vila, Jack e Elisa se viam contemplando seus 3 filhos se divertiam na água rasinha. Ben orientava Sam a saltar pedras, enquanto Lily, agora trotando com passos incertos, caçava borboletas entre as flores silvestres da margem. Foi um desses instantes de pureza elementar que tornam uma existência digna. Sem encenações, sem epifanias grandiosas, apenas um grupo de conteúdo aproveitando um dia sereno em conjunto. Elisa encostou-se no ombro de Jack e contou como era peculiar relembrar que apenas alguns anos antes ela se perdeu despedaçada e sem perspectivas em uma igreja de Silver Gulch, crendo que sua jornada terminara. Jack olhou baixinho e respondeu que talvez a jornada dela não tivesse sido encontrada naquele dia. Talvez houvesse de fato iniciado. Conversaram sobre como suas cicatrizes antigas se converteram nas bases de uma felicidade mais autêntica. Sobre como reaprender a estimar após o tormento tornará esse afeto ainda mais valioso. Não restavam mais espectros do pretérito para turvar seus sonhos. Robert diluiu-se em lembranças inertes sobre o atual. Clara perdurava como memória eterna, mas não mais como sombra que obstruía o avanço de Jack. Naquela tarde, enquanto Lily cochilava no colo de Elisa e os meninos erguiam fortalezas de areia improvisadas na beira do riacho, Jack emitiu uma reflexão que encapsulava o que fez edificado Unidos. Afirmou que certos indivíduos passam a existência buscando um amor grandioso e épico, repleto de intensidade e atos teatrais, mas que o afeto supremo, o que perdura de veraz, se desenvolve em fragmentos como aquele, em opções cotidianas de amparar um ao outro,
em alegrias compartilhadas e tristezas aliviadas, em laborar em equipe para criar algo maior que qualquer um sozinho poderia realizar. Elisa aqueceu, acrescentando que o afeto verídico não reside em achar alguém impecável, mas em optar diariamente por estimar alguém com suas falhas e ser estimado da mesma guisa em retribuição. Quando o sol iniciou seu ocaso, tingindo o céu do Arizona com matizes de âmbar e rosado, a família Arlan recolheu seus pertences e rumores em casa. Era um percurso breve, mas carregado de simbologia. 4 indivíduos que se acharam mutuamente quando mais trabalharam, e uma menininha que atestou que afeto autêntico pode gerar existência nova e otimismo revigorado. Naquela noite, após todas as crianças reservadas, Jack e Elisa se acomodaram na varanda uma vez mais, fitando as estrelas que incluem especialmente reluzentes sobre Willow Bend. Não trocaram muitas palavras. Por vezes, as expressões se tornam supérfluas quando 2 espíritos se harmonizam perfeitamente. Simplesmente entrelaçaram as mãos e se permitiram absorver a gratidão intensa por todas as decisões, fortuitos e provações que os conduziram até ali. O afeto deles começou com uma sugestão murmurada entre 2 almas perdidas. Meus filhos desconhecidos de uma mãe, você de um refúgio. Mas evoluiu para algo bem mais abundante e honesto, um clã real, erguido sobre alicerces firmes de atenção recíproca, dedicação privada e liderança inabalável um pelo outro. E sob o firmamento estrelado do Arizona, soubemos que descobriu o que a maioria meramente idealiza possuir. Um afeto que não só resiste às intempéries da existência, mas se fortalece graças a elas. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilhe.